E a segunda parte da nossa história de Portugal, agora, a grande revolução dos cravos. Olha aí, os soldados com cravos ao lado no seu bolso. O que significou isso? O que é esse lado da história de Portugal? É da BBC News Brasil. Como foi a revolução dos cravos que pôs fim à ditadura em Portugal. Então, parte é a segunda parte do nosso, hoje aqui, das nossas leituras sobre a história de Portugal. A primeira foi um pouco mais geral, com um panorama mais amplo. Agora, a Revolução dos Cravos, que é muito importante na história portuguesa. E depois um pouco mais, a terceira parte é um pouco mais a fundo. Mas agora, em específico, a Revolução dos Cravos é da BBC News Brasil, mas foi escrito lá em cima, lá pela BBC Londres. Vamos lá. Então vamos lá. Luís Barrucho, enviado da BBC News Brasil a Lisboa. Soldados colocaram cravos nos canos de suas armas no dia 25 de abril de 1974. Olha lá. Por que colocaram? É um texto de 25 de abril de 2023. Ou seja, ele é novinho. Inicio a leitura. Já passava da meia-noite de 25 de abril de 1974, quando a canção Grândola, Vila Morena, do cantor e compositor português Zeca Afonso, foi transmitida pela Rádio Renascença. Olha, tem todo um enredo, né? Olha, assim, sempre os cantores, os atores, os artistas sempre participam de tudo. No Brasil também foi a mesma coisa. Mas vamos ler. Proibida pela ditadura que governava o país, por sua alusão ao comunismo, era sinal de que civis e militares do movimento das Forças Armadas, o FMA, aguardavam para iniciar o levante que colocaria fim a 48 anos da ditadura fascista e a 13 anos de guerras coloniais em Portugal, quase sem derramamento de sangue. Começava a Revolução dos Cravos, chamada dessa forma pois a população distribuía cravos vermelhos a vários soldados dissidentes que os enfiavam nos canos de suas armas. O levante rápido e pacífico foi orquestrado por cerca de 200 capitães e majores e encerrou um dos regimes autoritários mais longos do século XX, em sua grande parte encabeçado pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar, de inspiração fascista. No outro, nós veremos um pouco sobre isso, como foi essa situação, né? Na época, Portugal passava por uma grave crise econômica e enfrentava guerras de independência em suas colônias na África. Olha, quem que é esse rapaz? Antônio de Oliveira Salazar governou Portugal com mão de ferro por décadas. Aqui a foto de Antônio Salazar. O salazarismo também perdia força desde a morte de Salazar em 1970, 2 anos depois de ser afastado do poder após sofrer um AVC, sendo substituído pelo jurista Marcelo Caetano. Como Portugal recusava-se a aceitar a independência de suas colônias, surgiram grupos guerrilheiros em Moçambique, Guiné-Bissau e Angola. A contragosto, as forças armadas portuguesas foram enviadas ao continente africano e obrigadas a combatê-los. Os conflitos se estabeleceram por 13 anos e foram muito sangrentos. Estima-se que quase 10 mil soldados portugueses e 45 mil civis morreram. Para se ter uma ideia, durante o período, quase metade do orçamento de Portugal passou a ser destinado ao setor militar. A imensa maioria das famílias possuíam parentes enviados às guerras das colônias. Ixi, olha como foi tenebroso. A crise econômica e os resgates nas guerras coloniais começaram então a gerar grande insatisfação nas forças armadas e na população, levando ao aparecimento de movimentos contra a ditadura. Além disso, como no Brasil, partidos e movimentos políticos eram proibidos e diversos líderes oposicionistas estavam na prisão ou no exílio, a ideia de organizar o levante partiu dos oficiais Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço, enquanto trocavam um pneu furado. Olha que história diferente. Abre aspas. Quando retornávamos... Vamos ler. Melhor ler. Quando retornávamos de uma de nossas primeiras reuniões, tivemos um pneu furado e o trocamos. Eram 2 da madrugada, mais ou menos, quando disse ao Otelo que não íamos solucionar nada com requerimentos e papéis, que devíamos dar um golpe de estado e convocar eleições. Ele melhor disse: mas você também pensa assim? Esse é o meu sonho, contou Lourenço em entrevista à agência de notícias
FEE. Curiosamente, o MFA foi autorizado pelo governo de Marcelo Caetano, o que os permitiu atuar dentro de certa legalidade. Abre aspas. Essa estrutura permitiu nos organizar e reunir. Não dissemos abertamente que íamos conspirar contra o governo e dar um golpe de Estado, embora no fundo o propósito era derrubar o fascismo e a ditadura, explicou Lourenço. Com a queda do regime militar, as liberdades civis e democráticas foram retomadas e outros direitos conquistados, como o de votar. Os países africanos passaram por processo de independência e uma nova constituição entrou em vigor em Portugal. A Revolução dos Cravos também teve grande impacto na cultura do país, com a derrocada do moralismo rígido da ditadura. Afastado do poder, Marcelo Caetano foi enviado já no dia seguinte para a ilha da Madeira, depois viveu no Brasil e morreu em outubro de 1980, exilado no Rio de Janeiro. Legal, Rio de Janeiro. Polêmica. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula Silva do PT, havia sido convidado para fazer um discurso no parlamento português, a Assembleia da República, em evento comemorativo aos 49 anos da Revolução dos Cravos. A participação do petista chegou a ser anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, em visita ao Brasil em fevereiro deste ano, ou seja, 2023. Olha essa polêmica. É a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro faz um discurso nessa data, disse Cravinho em entrevista a jornalistas em Brasília. Mas partidos de oposição como o PSD e IL Chega se manifestaram contra o convite após uma reunião entre as lideranças políticas portuguesas, chegando-se a um consenso de que Lula discursaria, mas numa sessão solene de boas-vindas às partes da comemoração da Revolução dos Cravos. Olha. Confira a letra de Grândola, Vila Morena, de Zeca Afonso. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Morena, aqui é a letra da muito legal, muito bom. Interessante saber